Olá pessoal, esse é mais um Fala Carlão e você já sabe, o Fala Carlão é sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. A gente está aqui vivendo o encerramento do penúltimo dia da COP27 e você está acompanhando todo o nosso trabalho, levando para todo mundo aí no Brasil que nos acompanha, toda a cobertura aqui desse evento internacional tão importante para a agricultura brasileira, tão importante para a economia brasileira. Olha, eu sempre digo que Deus me ajuda uma barbaridade, eu estou sempre acompanhando aqui, sempre tenho o privilégio e a sorte de poder dizer para vocês que aqui é sempre na prateleira de cima. E aqui, quem encerrou aqui o derradeiro painel aqui da participação aqui no estande do Brasil, o estande que teve coalhado de gente o tempo todo, foi o embaixador Paulino Franco de Carvalho Neto, que atualmente é o secretário de Assuntos Multilaterais Políticos do Ministério das Relações Exteriores, e ele deu a honra de estar aqui do meu lado para a gente conversar um pouquinho com ele. Embaixador, muito obrigado pela sua presença aqui. Viu? Eu que agradeço a oportunidade, é um privilégio estar aqui com vocês, estou à disposição para poder responder as perguntas que me fizerem. Pois é, aqui a gente não faz muita pergunta, não, a gente conversa, viu, embaixador? E a primeira coisa que a gente fala aqui no nosso programa é que ninguém nasce embaixador, viu? Todo mundo tem história para contar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, o senhor é paranaense, paranaense de Curitiba. Qual é a história? A história, enfim, eu comecei lá em 1985, eu fiz o curso do Instituto Rio Branco, um concurso, passei no concurso, me formei em diplomacia pelo Instituto Rio Branco, é um instituto exclusivamente montado para formar diplomatas, faz parte do Ministério das Relações Exteriores e desde então eu tenho trabalhado no Ministério das Relações Exteriores e no exterior, em embaixadas brasileiras, defendendo os interesses do Brasil. Esse é o nosso propósito. Eu tenho um amigo que sempre fala assim, quanto mais cedo na vida a gente define para que a gente serve, a gente tem a tendência de ser mais feliz. O senhor sempre quis ser diplomata? Não necessariamente, mas em algum momento eu quis e não me arrependo. Vale muito a pena, é uma profissão nobre, digamos, no sentido não de nobreza estrito sensu, mas é uma profissão que traz conhecimento, que dá a você o privilégio de conhecer outras terras, outras culturas, outros povos e mais do que isso, você lá fora defende os interesses do Brasil. Esse é o nosso propósito. Não é defender os interesses de terceiros defender interesses abstratos, mas sim os interesses concretos do Brasil e dos brasileiros, inclusive também do setor aí do agronegócio, das pessoas que vivem da agricultura, da pecuária. Esse é o nosso papel, esse é o nosso propósito. E é por isso que eu admiro tanto pessoas como o senhor, embaixadores, como todo o povo lá do Ministério das Relações Exteriores. Muito obrigado, Carlão. Eu fico muito agradecido. Mas essa é a nossa missão, é a nossa função, é a nossa obrigação e fazemos isso com muito prazer. Maravilha. Eu queria agradecer aqui o pessoal da revista Agro Revenda, o pessoal da Singenta, o pessoal do Grupo Public, pelo apoio que nos deram aqui na cobertura total que nós estamos trazendo para vocês. Embaixador, essa está sendo chamada COP da implementação. O senhor tem uma visão privilegiada pela atividade que desenvolve para nos dizer aqui, quase um dia, vamos dizer, faltando apenas um dia das negociações aí, se a gente vai ter boas notícias, avançamos, o que o senhor tem a nos dizer? Não, avançamos sim aos poucos, é um processo complexo, envolve muitos interesses e sempre recordo que para que se chegue a qualquer tipo de entendimento aqui, nas chamadas COPs, que significam, a sigla em inglês para Conferência das Partes de uma convenção, no caso da Convenção de Mudança do Clima e também do Acordo de Paris, que é um subproduto dessa convenção, mas enfim, todas as partes envolvidas, os países, em outras palavras, têm que estar de acordo. Então, basta um dizer que não quer alguma coisa e que não há acordo. Não é como no Parlamento, no Congresso Nacional, em que quem tem mais voto leva a proposta ou aprova um projeto de lei. Não. Aqui não é a vontade da maioria. Não, a vontade de todos, sem exceção. São países, os países são soberanos e, obviamente, eles só farão o que efetivamente eles estiverem de acordo. Então, esse é o espírito, digamos, da chamada diplomacia multilateral. Isso significa, por um lado, que é um processo mais seguro, mais democrático, em última instância, todos os países têm que estar no mesmo barco, mas toma mais tempo. Sim. O que explica, às vezes, a complexidade e a demora de se chegar a resultados.
Mas o esforço é grande, tanto é que nós temos desde 92 essa Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança do Clima, cujo propósito é exatamente esse: você criar uma moldura institucional no plano internacional, no plano multilateral, ou seja, entre países, para que nós possamos alcançar resultados, no caso desta convenção, de reduzir os gases de efeito estufa. O Acordo de Paris é um acordo mais concreto que diz que nós temos que chegar a entendimentos para que nós reduzamos significativamente as emissões de gases de efeito estufa. Todos os países têm de fazer, inclusive o Brasil. E para isso nós criamos, no âmbito desse Acordo de Paris, uma ferramenta chamada Contribuição Nacionalmente Determinada, em que cada país diz o quanto ele vai reduzir de emissões de gases de efeito estufa, com prazo determinado. No caso do Brasil, por exemplo, nós temos uma NDC, uma Contribuição Nacionalmente Determinada, na sigla em inglês, muito ambiciosa, comparável à de países desenvolvidos, da União Europeia, Estados Unidos, Reino Unido, por exemplo. Ou seja, até 2030, daqui, portanto, 8, 7 anos, nós teremos que reduzir em 50% as emissões de gases de efeito estufa, tomando como base o ano de 2005. Isso exigirá um esforço muito grande de todos os setores da economia brasileira, setor de serviços, setor industrial, energético, dos próprios consumidores e, naturalmente, também do setor agropecuário. Então, é um esforço muito grande, mas é um esforço que merece apenas ser feito sob pena de nós não alcançarmos os propósitos do Acordo de Paris e criarmos problemas seríssimos decorrentes aí do aumento da temperatura média global. É um ditado popular que diz que Deus só dá a cruz, o peso da cruz de acordo para quem pode carregar. Então eu queria saber do senhor, o Brasil pode carregar essa cruz que a gente está se propondo a fazer? Entendo que sim. Nós temos, isso é sabido, nós temos uma matriz energética que é bastante renovável, já uma matriz energética elétrica, e se comparada à de outros países, seguramente é superior à média, por exemplo, de todos os países da OCDE, ou seja, daqueles países mais da Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico, que só reúne países desenvolvidos ou próximos disso. Então, o Brasil, desse ponto de vista, está muito bem. Nós temos uma agricultura, uma pecuária sustentáveis, de modo geral, isso ajuda muito. O maior desafio que nós temos, e isso foi reconhecido recentemente aí pelo ministro do Meio Ambiente, no discurso que ele fez aqui na COP, o desafio nosso é a contenção do desmatamento ilegal. Isso exige um esforço de todos nós, das autoridades governamentais, sejam elas federais, estaduais, municipais, mas também um esforço coletivo de todos nós, da sociedade brasileira. Se nós resolvermos a questão do desmatamento, e nós podemos fazê-lo, entendo, nós teremos plenamente condições de atingir as metas a que nos propusemos no Acordo de Paris, da nossa NDC. Então, sem dúvida, é um fardo pesado, não resta a menor dúvida, mas nós temos condições, sim, de atingir essas metas e mais do que isso, e fazer ver ao mundo que nós somos parte da solução desse problema. Nós não somos o problema em si, pelo contrário. O Brasil, como eu disse, é um país sustentável, um país que tem uma grande biodiversidade e nós temos condições de atacar esses desafios que nós temos pela frente. Especificamente falando sobre agricultura, o senhor cunhou uma frase aqui que a gente repete muito, até o Celso Moretti, presidente da Embrapa, sempre me fala esse assunto. Ele fala assim: Carlão, a agricultura brasileira ela é parte da solução disso, com certeza. Sem dúvida. É uma agricultura moderna, é uma agricultura que utiliza técnicas aí. Nós temos, por exemplo, o plano a agricultura de baixo carbono mais, que exige aí de todos nós, daqueles que se ocupam aí do setor agropecuário, técnicas modernas que são menos que causam menos problemas para o meio ambiente, pelo contrário, são soluções para o meio ambiente. Então, sem dúvida, nesse sentido, o Brasil é muito parte da solução. E o agronegócio, a agricultura familiar, a pecuária,
nós, nesse sentido, somos parte da solução. Maravilha. Embaixador, o senhor participou desse último debate aqui, eu queria que o senhor aproveitasse o nosso programa aqui para, vamos dizer, estender a mensagem que o senhor passou aqui nesse último painel para todos os nossos seguidores, enfim, para todos aqueles que nos acompanham também através do canal do Boi. Não, eu quero deixar registrado aqui publicamente um agradecimento, um elogio, em especial à gestão do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, à frente do Ministério do Meio Ambiente e de toda a sua equipe. Que todos eles fizeram um esforço muito grande para mostrar o que o Brasil tem de positivo, seja em energias renováveis, seja na busca de hidrogênio verde, seja na demonstração de que nossa agricultura, nossa pecuária é sustentável. Ao contrário do que dizem algumas vozes, que são vozes minoritárias, dissonantes, mas esse é o nosso papel, mostrar o lado positivo do Brasil, e o governo do presidente Bolsonaro foi muito claro nisso, defendeu muito esses interesses, defendeu os interesses do Brasil. Isso eu quero deixar registrado aqui a todos. Perfeito. O senhor, como secretário de Assuntos Multilaterais Políticos, aqui como o senhor explicou no começo... O nome é longo. O nome é longo, assim como é longa também vamos dizer assim, a colheita de resultados quando a gente está falando num ambiente multilateral como esse aqui de COP, um ambiente de quase 200 países, se não me engano. Como é que vamos dizer assim, cuidar da ansiedade para que a gente... Não, a ansiedade faz parte do jogo, é natural. Como vem aqui, é um ambiente imenso, além das negociações propriamente ditas, esse é o nosso papel do Itamaraty, do Ministério das Relações Exteriores, dos diplomatas. Há em volta todo um aparato aí de eventos, feiras, os países querem mostrar o que tem feito, os governos, o setor privado, os ambientalistas, as ONGs, a sociedade civil de modo geral. Faz parte do jogo democrático, é legítimo, e que todos queiram mostrar o que tem sido feito. O que eu posso dizer é o seguinte: o Brasil tem feito muito, sempre pode fazer mais, a exemplo de outros países, mas nós deixamos aqui registrada nessa COP a nossa presença, a nossa força, e para que o nome do Brasil possa ser levado cada vez mais alto à frente. Muito se fala no Brasil, e enfim, eu converso todos os dias com gente, principalmente do agronegócio, e o discurso tem um discurso aí da história dos tais 100 bilhões de dólares do Acordo de Paris, que até hoje não chegou, e a impressão que eu tenho é que dificilmente esse número acaba chegando, pelo menos a impressão que eu tenho vindo pela primeira vez aqui, e que quando houver investimento dos países ricos, quando esse dinheiro, porventura, aparecer na mesa, dificilmente aparecerá na mesa para países como o Brasil, mas aí para talvez países ainda mais vulneráveis do que o Brasil. Eu queria saber como é que é a avaliação do senhor nessa linha do compromisso dos países ricos com os países subdesenvolvidos. Não, primeiro, é sempre bom deixar claro e recordar que o Acordo de Paris, a Convenção de Mudança do Clima, os dois textos desses instrumentos internacionais dizem claramente que a responsabilidade maior para você enfrentar os desafios aí da mudança do clima, a responsabilidade maior é dos países desenvolvidos. Mas por que ela é dos países desenvolvidos? Porque foram eles que lá atrás, no início da Revolução Industrial, foram aqueles que poluíram mais, que emitiram mais gases de efeito estufa. Então é natural que a responsabilidade maior recaia sobre eles, já que esse problema afeta não só a esses países, mas a todos os países, inclusive aqueles em desenvolvimento e que não provocaram naturalmente e historicamente essas emissões que por sua vez causam um aumento da temperatura. Então essa responsabilidade ela tem que ser proporcional ao que cada país fez. O Brasil, sem dúvida, ele tem emissões, digamos, históricas, se nós pegarmos desde o final do século XVIII, início do século XIX até hoje, bem menores do que outros países desenvolvidos da Europa Ocidental, em especial, Estados Unidos. Então, a nossa responsabilidade ela tem que ser proporcional a isso. Os recursos terão de vir em algum momento e o texto dessas, seja da Convenção de Mudança do Clima, seja do Acordo de Paris, fazem menção mais do que isso. Eles dizem que, o texto diz que esses países têm a obrigação de prover recursos, meios
para a implementação de medidas para reduzir, para mitigar os gases de efeito estufa, reduzir essa emissão e também para que os países possam se adaptar às novas circunstâncias. Inclusive, a agricultura, ela precisa se adaptar à mudança do clima. Se a temperatura aumenta muito, o modo de plantar, o tipo de semente utilizada, os defensivos, tudo isso tem que ser feito de uma maneira diferente, pode custar mais. Então, caberia, de certa maneira, que os países desenvolvidos ajudassem aos países em desenvolvimento. Claro que há gradações entre os países em desenvolvimento. O Brasil tem mais condições do que alguns outros países em desenvolvimento, de menor desenvolvimento relativo. Mas, em algum momento, esses países terão de honrar esse compromisso de uma forma mais clara, mais efetiva e com valores mais significativos. E todo o processo de negociação envolve isso. E nós esperamos que esses 100 bilhões anuais, que é uma promessa que foi feita lá em 2009, na COP de Copenhague, dizendo que a partir de 2020 os países desenvolvidos proveriam no mínimo 100 bilhões de dólares ano para os países em desenvolvimento através de diversos fundos estabelecidos no âmbito da Convenção e agora do Acordo de Paris, e isso não tem ocorrido, pelo menos não tem ocorrido em sua integralidade. O grande esforço dos países em desenvolvimento, que se reúne num grupo chamado G77, que inclui a China também, é de que haja uma necessária pressão para que esses países desenvolvidos cumpram com essas promessas, porque não basta dizer que os países em desenvolvimento precisam de fazer determinadas coisas se não há recursos para esse fim. Então, é uma discussão política, em última instância, mas que tem que ser travada nesse ambiente aqui. E falando em discussão política, para a gente fechar a nossa conversa aqui, o que amanhã é o último dia aqui da COP, o que deveremos ter de concreto a partir de amanhã? Não, a gente espera pelo menos algum resultado que indique um caminho a ser traçado. Que nos próximos 2 ou 3 anos haja clareza quanto aos recursos que serão necessários para a implementação do Acordo de Paris. Por isso nós chamamos essa de uma COP de implementação. Esses recursos têm que estar definidos, tem que ter um mapa do caminho para que esses recursos cheguem na ponta, cheguem aos países em desenvolvimento. Esse é o nosso objetivo principal. Maravilha. Embaixador, muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Aqui, depois eu quero ver aí Eu falei aqui com o embaixador. Paulino Franco de Carvalho Neto no Fala Carlão, mais prateleira em cima, impossível. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço e a gente vai ficando por aqui. Obrigado, Carlão. Prazer estar com vocês aqui. Valeu. Obrigado.